respirar. Vamos ficar tranquilinhos, né? Como diz a Heleninha, vamos ficar bem tranquilinhos. Então vamos dar alguns avisos. A nossa cesta de Natal, a entrega vai ser até o dia 10 de dezembro. Vários itens, né? Tem a relaçãozinha aqui, e a gente vai juntando aí um por um item por um, para compor a cesta básica e entregar aí de dezembro, janeiro e fevereiro. Então, são 3 cestas básicas para as nossas famílias assistidas. Por isso que a gente pede e reitera, com muita ênfase, inclusive, porque no fim do ano agora fica tudo mais parado, né? Também vamos divulgar a montagem dos kits de higiene pessoal. A evangelização infanto-juvenil, a mocidade, que ocorre aos sábados, das 7 ao meio-dia. E os kits de higiene pessoal familiar, composto por escovas de dente, cremes dentais, sabonetes e shampoos. É isso, está escrito aqui a caneta, mas é o que já está no... Agora, rapidinho, para os trabalhadores da noite, a sequência do Evangelho, capítulo 21, itens 6 e 7. A leitura do Evangelho, a mensagem e a prece inicial, a nossa irmã Cristina Alves Gama. A minha voz na consciência não deixa eu errar, não. As vibrações gerais e dos passos, o Wagner Aranha. As vibrações das águas e a prece final, a Rosângela Guido. O tema é o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. A expositora é a nossa irmã Camila Freire. Então, um bom trabalho para todos nós. Obrigada. Sim. Obrigada. Boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Item 6. Não acreditei em todos os espíritos. Subtítulo, o item é o 6. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Item 7. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, por irmão José. Compreenderás. Se te colocares no lugar do companheiro cuja atitude e comportamento te pareçam estranho, compreenderás. Compreenderás o sofrimento que exteriorizou nas palavras com que te feriu. Compreenderás a invigilância que o compeliu a sucessivas quedas morais. Compreenderás que ele terá resistido antes de ceder à tentação. Compreenderás o silêncio na tristeza que, de hábito, lhe cobre o semblante. Compreenderás o insulamento em que escolheu viver para fugir à própria realidade. Compreenderás o gesto de intolerância que o conduziu à criminalidade, ao crescer sem a proteção de um lar digno. Compreenderás o desajuste com que tenta harmonizar-se, sem que, na maioria das vezes, o consiga. Compreenderás e não te entregarás a julgamento afoito de qualquer natureza. E assim, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por mais a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para que possamos adquirir a compreensão, a tolerância, a paciência, pelos Teus ensinamentos, que hoje serão ministrados pela Camila,
e que trará até nós uma paz, uma compreensão para que possamos seguir nesta semana e nas próximas que virão. A gratidão é imensa pela oportunidade e que possamos aqui ficarmos atentos e em sintonia com o plano espiritual de luz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Está arrumado já? Boa noite a todos. Eu com esse meu tamanho todo tenho que ajustar aqui, né? Senão não dá. Primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, o convite da Heleninha e de toda a equipe, e agradecer a todos, desejando uma boa noite de muita paz para nós e a vocês que nos assistem de casa. Então, hoje nós vamos falar de um tema que a gente fala, que está lá atrás no Evangelho, a gente já escutou tanto, mas parece que foi escrito hoje, né? Quando a gente fala de falsos cristos e falsos profetas. Parece que está tudo tão atual, parece que a gente olha hoje e fala assim, nossa, como eu consigo identificar tudo isso no que a gente está vendo o tempo todo? Vamos... Opa! Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão prodígios e sinais espantosos para enganarem até mesmo os escolhidos. Hoje em dia a gente está vendo esse tipo de atitude, a gente está vendo pessoas que falam algumas coisas e a gente vai ver nas atitudes são outras. Vocês acham que isso hoje em dia está normal ou não? Isso foi lá nos tempos lá atrás que a gente viu. O que vocês acham? Está atual? E é triste, né? A gente imaginar que a gente poderia ter um comportamento e a gente está vendo outro, ou a pessoa simplesmente fala assim, olha, faça isso. E a gente, de repente, olha e ela está fazendo totalmente o oposto do que a gente é. Ou a gente chega na frente dos outros e a gente está vendo tanto isso hoje nas mídias, em redes, né? Que a gente chega à pessoa e a pessoa faz aquele vídeo lindo. Ai, como eu sou legal. E aí, de repente, a gente conhece a pessoa pessoalmente e a gente fala, poxa, não era bem isso que eu esperava. Então, quando a gente fala só da situação de pessoas em destaque, nós vamos falar também de nós. De tudo aquilo que a gente está passando e a gente está mostrando. E aí a gente tem agora um puxãozinho de orelha. Alguém conhece? Alguém conhece? Conhecem, né? Estou vendo assim umas cabecinhas, assim, Judiou um pouquinho do Chico? Tadinho do Chico, né? Era disciplina, disciplina e disciplina. E era assim que ele colocou lá o Chico, quando o Chico saía, era assim, né? Então, quando a gente fala de Emmanuel, ele colocou lá no livro Religião dos Espíritos, a cautela te distribuir aos falsos profetas o fracasso dos teus empreendimentos morais. Olha que forte isso. Quando a gente culpa os outros pelo que a gente está fazendo, ou quando a gente não dá certo, mas a culpa foi dele. E aí a gente aprende que não é bem assim, né? Que depois que a gente começa a ler, estudar, participar das palestras, que a gente começa a ver, a gente aprende que a gente tem um pouquinho de culpa, sim, né? Que a gente tem que melhorar todo dia para não carregar isso com a gente. E isso é complicado, né? Quando a gente começa a pensar. Recorda que todos somos tentados, segundo a espécie de nossas imperfeições. Não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim ofertando-lhes a percepção, leve bocado ou alguma concha de milho. Então, quando a gente está buscando isso, tem um ditado antigo, né, que é atirar pérolas aos
aos porcos, exatamente. Então, a gente atrai as pessoas com o que provém, com as coisas boas. E é isso que a gente tem que fazer. Aonde estão as coisas boas é o que vai nos levar. As nossas perfeições, quando a gente fala da parte aqui, como ele fala, dos nossos empreendimentos morais. Se a gente buscar coisas boas virão. Né? Se a gente pensa coisa boa, boas coisas virão. E a gente atribui isso também a nós mesmos quando a gente busca coisas melhores. E aí a gente vai falar um pouquinho lá atrás. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural. A gente fala lá de trás, do antes, tudo era espetaculoso, tudo era um fenômeno. E conhecia a causa, reconhece que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é mais do que uma aplicação de determinada lei da natureza. É assim que a área dos fatos sobrenaturais se restringe, à medida que se amplia as leis científicas. Isso está lá em Falsos Cristos e Falsos Profetas, porque ele fala para a gente não acreditar em tudo que a gente vê. A gente fala tanto que a gente tem que questionar. Alguém aceita hoje o porque sim? Por que aconteceu aquilo? Porque sim. A gente não busca, a gente não quer saber mais, a gente quer ir atrás. O porquê sim não basta mais, a gente quer um pouquinho a mais. E a gente tende a perguntar, a questionar. É errado fazer isso? Não. A gente é dotado de inteligência. E a gente pode questionar, a gente pode se perguntar. E a gente aprendeu lá atrás, com a nossa fé raciocinada, que a gente fala tanto, né? A reforma íntima que a gente vai aprendendo, vai estudando, que a gente tem que questionar. Só falar o porquê símbolo, olha, por que aconteceu isso? Porque é um milagre. Não, a gente vai questionar sempre. A gente vai ter que correr atrás. A gente vai ter que fazer a nossa parte. Só colocar aquilo, depositar as nossas esperanças só. Olha, o senhor faz alguma coisa para mim? Tá, e eu vou ficar na minha casa assistindo TV hoje. Não dá mais, né? Se eu não correr atrás... Como eu gosto de brincar, se eu chutei o balde, eu tenho que ir atrás do balde. O balde não vai voltar para mim sozinho. E é assim que funciona hoje. Então, antes, a gente acreditava em tudo. Eu sou neta de uma pessoa que é do interior de São Paulo. E as pessoas traziam muitas histórias antigamente de fantasma. Alguém já escutou histórias de fantasma? Dos antigos? E são legais, não são? Não vou mentir não, porque era legal as histórias. Era divertida. E as histórias, quando a gente escutava, hoje a gente começa a se questionar e a gente vê toda a história que ela tem sempre um porquê, do fenômeno, do fantástico, que se acreditava, e hoje a gente questiona. Então, hoje as histórias elas já não param mais porque a gente acaba questionando. E faz parte da nossa evolução isso? Faz. E a gente precisa continuar questionando. Mas de todos os modelos que a gente vê hoje em dia, de querer que a gente acredite, às vezes, em alguma coisa sobrenatural, ou dos comportamentos que não são tão... que condizem com o que a gente espera ou fale, a gente tem um modelo para isso. Hoje em dia, a gente tem lá esse modelo que a gente fala que... Mas... E aquele que está pregando, mas ele não faz aquilo? Mas o verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, inclusive de ordem moral. Então, quando a gente acaba pensando ali, mas aquele ali não faz aquilo que ele prega, ou aquele outro, quem é o nosso maior exemplo? Ai, que lindo, todo mundo acertou. Que legal! Jesus é o nosso exemplo maior de modelo e guia. Ele sempre vai deixar a conduta moral. Então, na nossa dúvida, quando a gente se questiona, mas ele ali não está fazendo aquilo, tá bom, vamos olhar para dentro
Da gente. Eu posso mudar o próximo? Eu posso cobrar o comportamento dele? Ele me falou isso, mas ele não fez. Mas quem vai ter que acertar as contas depois? É cada um, não é? Ele vai ter. Eu tenho que acertar a minha. E eu não quero chegar para acertar uma conta mais pesada, não. Eu já tenho uma, já, deixa para lá, né? Vamos esperar. Mas a gente vai ter que acertar as nossas contas. Mas a gente tem o nosso exemplo e guia. E na dúvida, o que Jesus faria no meu lugar? Então, exemplo a gente tem. Modelo e guia a gente tem. Então, exemplos de falsos profetas. Hoje a gente tem, a rede social traz coisas boas para a gente, mas também traz muita coisa que a gente poderia deixar às vezes passando um pouquinho para lá. Então, na dúvida, vamos encher nosso coração de coisas boas, para que a gente possa aproveitar. Afinal, hoje em dia, como a gente acabou de falar, não acredite em tudo que vê, lê ou ouça, questione. E a gente está vendo um monte de coisa diferente por aí, não é? Não confie em tudo que você vê, porque até o sal parece açúcar. Então, a gente já sabe que a situação hoje, a gente vê muita coisa, o que a gente absorve é por conta nossa. É tudo aquilo que vai nos fazer bem. Os pensamentos que a gente atrai para nós, muda o nosso dia? Muda. Aquilo que a gente está passando, se eu acordar do dia e já decidir que o dia vai ser ruim, que a situação não está boa, se eu acordei já com aquele pensamento ruim, o dia flui legal? Fica um pouquinho mais difícil, né? Mas se eu acordo já com uma prece, agradecendo pelo dia, afinal eu estou tendo mais uma oportunidade de melhorar o dia de ontem. Se eu acordo, pode estar chovendo, não tem problema, eu vou agradecer porque eu acordei. Quanta gente não teve a oportunidade que eu estou tendo. E às vezes a gente não dá valor de pequeninas coisas. E acordar é uma coisa tão bonita que a gente faz todos os dias, que é a oportunidade de recomeçar. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para a gente poder continuar. O Evangelho nos alerta, o Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. Então, a gente já sabe que a gente tem ferramentas hoje, que são os questionamentos que a gente tem o Evangelho. Hoje a gente tem tantos meios de pesquisas para nós, então quanto que a gente tem de ferramenta? E o questionamento hoje moral que a gente tem, a consciência que a gente tem, é uma das maiores ferramentas. Porque quando a gente pensa que Jesus faria no meu lugar, será que ele teria algum comportamento que a gente tem às vezes? O que vocês acham? Acho que não, né? Tem alguns comportamentos que eu acho que ele olharia e falaria assim, espera um pouquinho, vamos começar de novo? Então, a gente pode ter essa oportunidade. E a gente tem ferramenta hoje para isso, que são os questionamentos. Quando a gente viu, a gente fala, brincando de falsos profetas, brincando não, desculpa, a gente fala de falsos profetas. Quem já recebeu uma mensagem atribuída a Dr. Bezerra de Menezes, aí você lê e fala, na pandemia, quanta mensagem passando com o nome de Chico Xavier? Vocês receberam? Correntes e mais correntes? A gente lê e a gente começa a atribuir as coisas e a gente começa a pensar e a analisar. Então, é isso que lá no Evangelho está, quando a gente fala sobre, para prestar atenção nas mensagens dos Espíritos, quando vem mensagem que a gente recebe aquelas correntes, olha, o Espírito falou que tal data isso vai acontecer. Eles falam para a gente questionar sempre. Então, uma mensagem do Chico, isso aconteceu, circula até hoje. Chico Xavier não previu uma data final, mas a ideia de data de limite se refere a um período de 50 anos a partir de julho, que terminaria em 2019. Mas as pessoas falavam que era uma data final, que isso ia acontecer.
segundo a teoria, se a humanidade evitasse uma guerra nuclear nesse período, iniciaria uma nova fase de evolução e progresso. Só que nós já estamos passando por um planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração. Se a gente já está passando por isso, isso começou em 2019? Há muito tempo que a gente vem passando. Então, essas mensagens que circulavam, que a gente começa a ler e a gente começa a estudar, a ver as mensagens, a ver as palestras, e a gente vê e fala assim, mas o Chico não ia dar uma data para uma bomba, uma data que vai acontecer isso, uma data para aquilo. Não, a gente começa a prestar atenção nessas informações. Então, na dúvida, questione sempre. Como a gente fala, mensagens, coisas que a gente fala assim, olha, de tal espírito, questione. Porque vale a pena a gente começar a ler cada linha para a gente poder falar, é ou não é? Vamos assistir um videozinho para a gente ver sobre, de uma forma de brincando, que a gente vai falar sobre a análise que a gente vai ter. Então, vamos assistir que ele é rapidinho. Vou reencarnar agora. Tá muito puxado, eu prefiro esperar a próxima temporada. Não vamos insistir, não vamos perder nosso tempo. Tempo é evolução, timeless evolui. Oi, Daniel. Não. Não o quê? Não vou reencarnar agora. Tá muito puxado, eu prefiro esperar a próxima temporada. Não vamos insistir, não vamos perder nosso tempo. Tempo é evolução, timeless evolution. Tá, ué, acho ótimo. O quê? Você não encarnar. Acha? Claro. A senhora tá falando sério? Não vamos perder tempo. Meu papo contigo hoje é outro. Ah, é o quê então? Eu queria só te pedir um favorzinho para sua mentorona. Tu tem um sobrinho lá na Terra, se meteu com coisa braba, negócio de tráfico, e nem te conto. Nossa. Eu tava lá do lado dele, tentando influenciar, sabe? Só que ele parou de me dar ouvidos. A praga de um amigo dele chegou, começou a falar um monte de coisa, e agora ele não me escuta mais. Bom, eu posso ir lá tentar convencer ele a sair fora dessa. Como assim? Da bandidagem que a senhora tá falando. Não, aí você vai me atrapalhar, né? Porque assim, é isso que esse amigo dele tá tentando fazer, tirar ele do tráfico. Eu quero que você vá lá e convença ele a ficar. Ué, mas isso aí não é uma coisa errada? Depende do ponto de vista. Ele ganha muito dinheiro, ó. E daí? Continua errado, gente, não é? Mas com esse dinheiro ele pode fazer muita caridade. Isso é crime, né? Vale a pena mesmo? Dinheiro é dinheiro. Indo pra caridade, gente, aí qualquer dinheiro é bem-vindo. O que tá acontecendo com a senhora? A senhora quer o aeróbus bateu com a cabeça? Vai ou não vai fazer esse favorzinho pra mentorona, querida? Ai, afasta esse amigo de lá. Esse amigo é espírita, fica cheio de papinho pra cima do meu sobrinho, enchendo o saco dele. Pá! Esteja presa. A senhora não é mentorona, nem aqui nem na Conchichina. Claro que sou, tá doido? É um espírito qualquer que está imitando a cara dela, o cabelo dela, o chassi, a lataria, tudo, pra ficar igualzinha a ela e me enganar. Mas a mentorona jamais vai me fazer um pedido desse. Não viaja, Daniel. Mentorona verdadeira, ouça meu chamado. Uma entidade trambiqueira está com teu perispírito clonado. Eu peço em nome de Deus, apareça do meu lado. Assim seja. Amém. Axé e aleluia. Você sempre ora assim, rimando? Você espere e aguarde. Quando a mentorona aparecer, você vai ver. E ela já está vindo. Espera somente. E aí, 2 horas já. Cadê a sua mentorona? Espera. Nervosinha. Calma, tá vindo. Ela deve ter pego o trânsito ali no rodoanel ali da Transmediúnica, que essa hora é terrível, a hora do roxo. Mas ela já está chegando aqui, você vai ver. Espera um pouquinho. Paciência é uma prece. Daniel, sou eu. Para de maluquice. A mentorona já demorou assim para atender o seu chamado? Não. 2 palitos ela tá aqui. É super rápido. Então, Daniel, já tô aqui, sou eu. Mas é porque ela... Chega disso. A gente não tem muito tempo, não. Vai ou não vai me ajudar? Bom, eu nunca quero deixar de ajudar a mentorona, né? Então vamos. Não, peraí. O que foi agora? E responde uma coisa primeiro, rapidinho. Quem você escolheria? Super-Homem ou Lex Luthor? Super-Homem. Homem de Ferro ou Thanos? Homem de Ferro? Batman ou Coringa? Batman. Não é a mentorona. Deixa eu explicar. O mentor espiritual não ia escolher o herói. Olha, minha cabeça. Ia escolher o vilão. Porque é o vilão que precisa do amor do mentor, da orientação, de um ombro amigo mentorado. Sabe? Então, escolheria o Thanos. Droga! Essa foi por pouco. Aguarde, Daniel. Eu desmascarei o obsessor. Se deu mal. Pode vir, vem na mão, vou pegar com você. Fugiu, né? Ó,
Oi, Daniel. Ah, oi, não. Calma, sou eu. Inventa outra. Eu já sei que não é você. Só trocou de camisa, acho que eu vou cair nessa. Pelo amor de Deus. Eu cheguei assim que você me chamou. Só que eu fiquei escondida para ver como é que você ia se sair. Feio. E você se saiu muito bem. Viu só como os espíritos mal intencionados podem tentar nos enganar, se fazendo passar por quem não são? Eles até podem copiar a nossa aparência, mas eles não conseguem copiar a nossa essência. Nunca acredite num espírito só pelo nome que ele te der. Ou também não é assim, né? Pelo amor de Deus. Imagina se um espírito chega dizendo que é Jesus e é mesmo. E eu digo que não é. Olha eu ficando mal na fita aí com o patrãozão. Se for um nome conhecido e respeitado, desconfie ainda mais. O que importa são as intenções por trás das palavras. Tá bom, olha só, não adianta gastar seu latim, eu não vou cair nessa de novo, tá bom? Beijo, tchau. Não, peraí, Daniel, a gente ainda precisa falar sobre a sua reencarnação. Mentorada! Então, eu não acho que você está aproveitando essa tua encarnação adequadamente. Não ri não, tô falando sério, cara. Deixa de ser... Qualquer semelhança, mera coincidência, é assim? E é assim que a gente vê porque os mentores eles estão com a gente o tempo todo. Só que um mentor vai estar com preguiça, não faz a prece hoje não. Vai, levanta correndo, vai embora. Não. Então a gente observa os nossos comportamentos e quem a gente atrai. Olha os nossos pensamentos do que a gente pode ter lá. Não, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer a minha prece ao acordar. Eu tenho que fazer minha prece para dormir. Eles não vão incentivar a gente, ao contrário. E a gente começa a perceber os sinais, que é bem sutil. E as ferramentas a gente tem, que a gente falou, para a gente começar a mudar e perceber essas influenciações, essas situações que a gente tem no outro dia, que é a fé raciocinada que a gente falou. Fé inabalável, só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Eu acho que essa frase é perfeita, porque a gente pode questionar sim, e o tempo todo. E faz parte e é necessário. A fé e a razão, elas têm que andar. E uma ferramenta que a gente tem, que a gente fala o tempo todo, vigiai e orai. Quando a gente fala em vigiar e orar, é o tempo todo. Nós estamos suscetíveis a inúmeras influenciações, o tempo todo. E se a gente não tomar cuidado com os nossos pensamentos, a coisa não pode não andar muito bem, né? Então, vigiar e orar faz parte do nosso dia a dia. E esse capítulo pode se aplicar em nós? Você é o que você faz, não o que diz que vai fazer. Quando a gente fala de falsos cristos, falsos profetas, as atitudes, a gente pode se aplicar na gente? E a gente pode melhorar? Estamos aqui o tempo todo para ter a nossa reforma. E como eu falo, fácil não é. É um passo de uma formiguinha, um dia de cada vez. Então, você é o que você faz, não o que diz o que vai fazer. Então, para que a gente possa prestar atenção nas nossas atitudes, que a gente possa prestar atenção no que a gente dá de exemplo todos os dias. Quando tem filho, dá o exemplo para o filho todos os dias. Os nossos comportamentos, a gente, num caixa de supermercado, no metrô, no trânsito, o nosso comportamento é em todos os lugares, a todos os momentos. E na dúvida, vamos recorrer a Jesus sempre. Então, é Ele que está com a gente o tempo todo. Ele é o nosso modelo e guia. Quando a gente fala de falsos cristos e falsos profetas, a gente fala para aquele que dá o exemplo. E podemos ser nós que damos o exemplo. A gente está aqui e a gente vai estar ali fora daqui a pouco, porque ser espírita dentro da casa espírita é tranquilo, né? Agora, o dia a dia, tem que pegar muita aguinha do Chico, encher a boca, segurar 3 segundos, pedir muita orientação todos os dias, e é assim que a gente caminha. Então, gente, muito obrigada por hoje.
uma boa noite, que a gente possa pensar nos nossos comportamentos, que a gente possa refletir todos os dias e que a gente possa pedir ajuda sempre do Altíssimo e dos amigos espirituais que estão nos acompanhando sempre. Então, muito obrigada mais uma vez, uma boa noite a todos. Obrigado, Camila, por seu carinho, seu conhecimento de compartilhar conosco, que com certeza esse conhecimento nos ajudará a refletirmos, a meditarmos sobre tudo isso que ela nos falou hoje durante a palestra, para que a gente possa desenvolver em nós as nossas atitudes autônomas. Tudo o que ela disse, tudo o que ela transmitiu para nós. E agora, seguindo as nossas atividades, nós recomendamos que vocês sentem o mais confortável possível, deixando um bom espaço para que os nossos passistas possam executar as atividades de passe, passando por entre os bancos. Então, se vocês puderem deixar um bom espaço. E nós recomendamos também que fechem os olhos. Não é obrigatório, não é necessário. Receberemos o passe de qualquer forma que nós estivermos. Porém, com os olhos fechados, a gente consegue se sintonizar melhor, não se perder com a movimentação que está acontecendo aos nossos lados. E assim que a gente possa estar preparado, vamos pedir aos nossos colegas passistas que possam iniciar as atividades de passe. E enquanto eles vão passando um a um, transmitindo os passes, o passe nada mais é do que uma troca de energia salutar entre a espiritualidade, o passista e nós que estamos recebendo. É um compartilhamento das nossas energias, desses elementos, que tem por finalidade nos auxiliar a tranquilizar as nossas energias, o nosso pensamento, a nos auxiliar em nossas tomadas de decisão. E com essa atividade do passe, vamos lembrar, vamos colocar em mente que esse processo é como se uma luz forte, brilhante, viesse do alto, do céu, para ficar mais fácil para a gente imaginar, entrando pelo nosso centro de força. O que seria esse centro de força? São aqueles elementos de ligação de que cada um de nós possui. Nós temos vários deles espalhados pelo nosso corpo, que faz a ligação com o meio exterior. E essa luz, ela vem trazendo todas as energias do alto, todas as energias salutares, para nos auxiliar. E ela entra pelo nosso centro de força coronário, que ele fica bem em cima de nossa cabeça. Esse centro de força é o responsável pela ligação de nós com a espiritualidade amiga. Daí, desse centro de força, essa luz começa a percorrer todo o nosso corpo. Ela vai agora para o frontal, que seria o centro de força que está localizado mais ou menos na altura sobre o nosso nariz, na testa. Esse centro de força, responsável pelos nossos pensamentos, pelas nossas tomadas de decisão, que vai nos facilitar a clarear, a abrir esses pensamentos. Do frontal, ele vai para
o laríngeo, que fica na região da nossa garganta, responsável pela nossa fala, ajudando-nos a ter aquela fala mais tranquila, a ter aquela fala mais carinhosa, a ter aquela fala mais suave. Do laríngeo, ele vai para o coronário. O coronário é o nosso coração, aquela bomba que nós temos potente dentro de cada um de nós, que bombeia aquele fluido que leva todo o alimento e traz de volta esse fluido para do nosso corpo humano, fazendo um ciclo dentro do nosso corpo. E esse fluido é o sangue. Esse sangue, ele é carregado com aqueles elementos, com aqueles alimentos que são necessários a cada uma de nossas células para o nosso fortalecimento, para o nosso caminhar. Ele leva essas energias para cada uma das células. E, depois de passado por essas células, eles vai passar por aquele outro centro de força que nós chamamos de esplênico, aonde vai fazer o tratamento desse sangue, limpando, tratando e permitindo que ele seja reaproveitado, que ele seja reciclado. Do esplêndido, ele vai para o gástrico. Gástrico, esse local aonde acontece a digestão dos alimentos, e também acontece sempre que a gente está naquela situação um pouco mais dificultosa, ou melhor, desafiadora, é aquela região onde sente o primeiro impacto, aonde venha nos cutucar, vamos dizer assim. E ali ele vai tranquilizar. Dali ele vai para o nosso centro de força geniturinário, responsável pela pelo nosso reprodução, responsável pela nossa ligação com a terra, com os elementos da terra, responsável por nos trazer aquele processo de ligação mais básico. Dali do geniturinário, ele vai realmente para o centro de força básico, que fica ali no final da nossa coluna vertebral. Descendo essa energia, vai pelas pernas, pela parte frontal, passa pelos pés, volta pela parte de trás de nossas pernas, subindo pela nossa coluna vertebral e chegando novamente ao nosso coronário. E assim, fechando todo esse ciclo para nosso reestabelecimento, para nosso reequilíbrio. E que nós possamos, com isso, seguirmos em frente em nossa jornada. E também compartilhar essas energias com aqueles que estão em nossa casa, em nossa vizinhança, que estão no nosso trabalho, que sentam ao nosso lado nos meios de transporte. Um sorriso, falar um bom dia, um cumprimentar com gentileza, é um verdadeiro passe, é uma verdadeira transmissão de energias que a gente pode transmitir aos nossos companheiros de jornada. E assim, estando todos nós reenergizados, tranquilizados, agora nós vamos passar para a fluidificação das águas com a Rosângela. Então, mentalizando a Jesus, solicitando a Ele a permissão de que esses trabalhadores dos laboratórios espirituais, entre eles,
índios, caboclos, médicos, terapeutas, biólogos, possam percorrer essa natureza maravilhosa do planeta Terra. E assim eles vão recolhendo substratos necessários para serem colocados em nossas águas, percorrendo matas, percorrendo rios, cachoeiras, florestas, campos floridos, e assim vão recolhendo todas essas benécias que, transportadas nos laboratórios, manipuladas, vão se depositando em nossas garrafas de águas que estão aqui no salão, mentalizando as garrafas de águas e filtros que estão em nossos lares, nas casas de nossos entes queridos, de nossos amigos, nas garrafas de águas das cabeceiras dos hospitais, de albergues, asilos, creches, penitenciárias. E assim todos nós podemos nos beneficiar com esse tratamento da água fluidificada, que ao ingerirmos esta água, elevemos o pensamento ao mais alto, agradecendo a Jesus por essa benécia recebida, e ser ingeridos com quem faz uso de medicamento contínuo, possa potencializar essa medicação, que essa água atinja aquele órgão que mais estamos necessitados, que possamos sempre agradecer por mais esse tratamento que Jesus nos oferece. E agora, ainda agradecendo a Deus, nosso Pai misericordioso, Jesus, nosso Mestre, aos mentores desta casa de oração, aos nossos mentores espirituais, por todas as benécias, por todas as benfeitorias que recebemos todos os dias, por podermos estar andando, respirando, trabalhando, fazendo nossas atividades diárias e sempre estar gratos, que possamos conseguir manter essa harmonia, essa paz, todas essas energias benditas que recebemos no trabalho de hoje, com esse evangelho maravilhoso, essa orientação dada por nossa colega, e que possamos estar aqui presentes na próxima segunda-feira, com muita paz, serenidade e saúde. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana para todos, com muita paz, saúde, trabalho.